Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Question Killer. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like, se inscreve no canal e agora vamos resolver todas as questões de química da UNEB 2025. A questão 24 diz assim: as baterias de íon lítio... Uma dica rápida para quem estiver interessado em apenas uma resolução específica, as questões elas podem estar fora de ordem da prova. Então eu vou deixar meio que um título aqui para elas, então você vai clicar aqui e você já vai direto para a questão que você está interessado. Então, por exemplo, aqui, equilíbrio de Heisenberg. Então, já vai vir para essa parte aqui no vídeo. O lítio apresenta uma boa estabilidade térmica, longo ciclo de vida e alta densidade de energia. Consequentemente, são amplamente utilizados em veículos elétricos. O mecanismo de funcionamento envolve a movimentação de íons de lítio entre os eletrodos, conforme ilustrado pela reação química abaixo, que representa a equação global do processo de descarga. Aí tem a equação e diz assim: com base nas equações e no processo de funcionamento das baterias de íon lítio, analise as seguintes afirmações. A primeira diz: durante o processo de descarga, o ânodo atua como local onde ocorre a oxidação do lítio presente no grafite. Então, o que aqui está falando aqui? O lítio presente no grafite, ok? E aqui apresentou uma equação, né, de óxido-redução. É uma questão de eletroquímica, então a gente precisa saber que o ânodo, beleza? Oxida, beleza? E o cátodo reduz, ok? Agora vamos analisar essa estrutura aqui do lítio, beleza? O lítio, ele é o quê? Ele é 1s2 e 2s2, 2s1 no caso, né? Beleza. Isso quer dizer o que para mim? Isso quer dizer que ele tem 3 elétrons, né? Essa estrutura. E quer dizer também que tem 3 prótons, beleza? Ok. Então, quando a gente analisa o cátion, né, o íon do lítio, que vai ser um cátion, a gente vai ter um S2, né? Porque você vai estabilizar, na maioria dos elementos químicos, ou com 2 elétrons, né? Ou com 8 elétrons. Nesse caso aqui, para o lítio fica mais fácil ele se estabilizar com 2, né? Enfim, chegou aí nessa estruturazinha aí, no caso aqui, tá falando do cátion, né? Ok. Então, ele está associado aqui com o grafite, né? O grafite é simples, então aqui seria 0 para o grafite, né? E o lítio, a gente pensaria que ele seria mais um aqui. Mas se a gente analisar essa estrutura toda, né? Entrou como se fosse o lítio, né? Ou o elétron está lá espalhado, etc, né? Então a gente pode pensar ou como um íon lítio dando aqui e tendo um elétron espalhado para essa estrutura aqui dar zero no final, né? Que senão teria um símbolozinho aqui, que é alguma carga, né? Mas o fato é como se esse lítio aqui tivesse aqui, né? Ou o cátion está aqui e tem um elétronzinho lá, né? Beleza. Então nesse caso aqui, o que é que vai acontecer, né? A gente vai ter esse lítio, né? Mais aqui e vai sair o cátion, beleza? Mais um elétron, mais grafite, né? Ok. Então, de fato aqui, né? Você percebe que aqui ele estaria com 0 e aqui ele estaria com mais 1, né? Que seria a forma mais óbvia de se pensar aqui. Então, aqui, essa aqui está correta, beleza? Lembrando que aqui significa que ele perdeu um elétron, né? Beleza. Então, a segunda diz assim: a redução do fosfato de ferro no cátodo ocorre simultaneamente com a absorção dos íons de lítio, né? O que é que a gente tem que pensar? Fosfato de ferro. Então, ele está falando dessa estrutura toda aqui, né? Ele não está falando do fosfato sozinho, não está falando do ferro sozinho. Então, vamos analisar, né? A gente sabe que o fosfato, né? Ele tem menos 3, né? Esse é o íon do fosfato, tem menos 3, ou ortofosfato. E aí, nesse caso aqui, o ferro teria mais 3, né? E aí, bateu, zerou, ficou igual a zero aqui, essa estrutura toda. Só que nesse caso aqui, né? O fosfato continua com menos 3, né? E o ferro aqui agora teria mais 2, né? Mudou o nóxido do ferro. Então, se a gente for analisar aqui, ó, só aqui, né, essa parte aqui que ele pediu, justamente o fosfato de ferro, beleza? Se a gente analisar o fosfato de ferro nesse caso aqui, né, a gente teria menos 1, né, que vai ser complementado lá pelo o lítio, né, para ficar igual a zero. Então, de fato, aqui é verdadeiro. Aí, durante a descarga, durante a descarga, o íon de lítio metálica depositado do cátodo não tem uma deposição, né, e o íon de lítio a gente estaria falando que isso aqui, né, que é muito instável, estaria se depositando, não ocorre isso, então essa aqui está errada. E o processo global de descarga envolve tanto uma oxidação no anodo, beleza, quanto a redução no cátodo, beleza. Então, vamos ver aqui qual é. Letra A, beleza? Então vamos para 25. Analise as sentenças abaixo sobre os compostos inorgânicos, classificando como verdadeiro ou falso, né? A primeira diz assim: o ácido sulfuroso é representado pela fórmula química H2SO2, né? Então aqui você precisa saber de nomenclatura de oxiácidos, né? Então aqui a gente tem o seguinte, né? O mais 7, a gente tem o que seria périco, né? A gente tem o mais 6 e o mais 5, que só seria o ico, né? O mais 3 e o mais 4 aqui seria o oso, né? E aqui o mais 2 e o mais 1, né? Seria hipo mais o oso, né? Se a gente analisar aqui, a gente vai ter menos 4 mais 2, então aqui teria que ser mais 2, beleza? E aí não seria o oso somente, né? Que seria nessa parte aqui, teria que ter um hipo, né? No caso. Então, a estrutura de fato é essa daqui, ó, do ácido sulfuroso, H2SO3, né? Que se você analisar aqui, você vai ter menos 6 mais 2 e aqui mais 4, né? Mas nesse caso aqui está errada, essa aqui. Então vamos ver a 2. O nitrito de potássio é um óxido de fórmula química KNO2, né? Então, não é um óxido, isso aqui tá, é um sal, né? Que é formado por uma reação ácido-base, né? Então a gente tem aqui o KOH mais o HNO2, ácido nítrico, né?
Isso aqui vai dar pra gente justamente, a gente vai ter essa fórmula, mais a água, né? Beleza. O pergamato, a terceira diz assim, o pergamato de potássio ou manganês apresenta um estado de oxidação de mais 7. Então, ele mais uma vez está querendo que você tenha um conhecimento aí sobre os íons, né? Então, o pergamanato, né? Permanganato, que tem essa fórmula aqui, -1, né? De potássio, então vai vir um K aqui, beleza? Então, vai sumir isso aqui. E aí ele fala que apresenta o estado de oxidação de mais 7, o manganês, né? No caso, aqui tá errado, né? O texto, eu passei errado. Na prova estava escrito assim, o manganês apresenta o estado de oxidação de mais 7, né? Então a gente analisa aqui, a gente vai ter -8, aqui a gente vai ter mais 1, e aqui a gente vai ter mais 7. Então essa aqui está verdadeira, a 4 vai dar assim. O hipoclorito de sódio, cuja forma NaClO, pode ser obtida pela reação de ácido-base entre o ácido hipocloroso com o hidróxido de sódio, né? Então aqui, seguindo a mesma ideia, né? A gente vai pegar esses daqui, vamos botar o ácido aqui, mais a base, o hidróxido de sódio, o famoso hidróxido de sódio. Isso aqui vai dar pra gente justamente o que ele falou lá, né? O NaClO mais o H2O. Esse H2O vai ser formado aqui, ó, dessa hidroxila, mais esse próton, né? Então, vai sair aqui, isso aqui vai dar verdadeiro. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. Vamos dar continuidade. As hortênsias possuem flores que podem alterar suas cores dependendo do pH do solo. Isso se deve à formação de complexos entre a delfinidina e um pigmento presente nas pétalas da hortênsia e o íon Al3+. Em solos ácidos, o íon L3+ foi disponível e forma complexos com a delfinidina, resultando em flores azuis. Em solos alcalinos, por outro lado, observa-se a formação de flores rosas. Então aqui a gente já faz, né, uma escala do pH, bota 7 aqui, que seria neutro, para cá seria alcalino, vou botar B de base, e para cá seria ácido. Vou colocar o A, que seria 14, e aqui seria 0. Beleza? Então, com isso, analise as afirmações abaixo. A presença dos íons hidróxidos no solo favorece a formação do hidróxido de alumínio insolúvel em água, correto? Isso aqui, para quem estudou a ETA, né, Estação de Tratamento de Água, você tem isso aí naquele processo da floculação, né, onde você coloca, muitas vezes, essa espécie aqui, né, lá. Enfim, vamos continuar. Vai formar liberar hidroxila, tem outros compostos também que a gente usa, né, e aí vai formar esse hidróxido de alumínio lá para o processo de floculação. Mas nesse caso aí ia ajudar nessa questão. A 2 diz assim, a adição de óxido de cálcio no solo poderia aumentar o pH, favorecendo a formação de flores rosas, correto? Óxido de cálcio, aqui, né? A elevação do pH do solo resulta na mudança das flores de rosas para as azuis. Isso aqui é uma pegadinha clássica que fala que vai aumentar o pH, a pessoa, ficou ácido, não. Aumentou o pH, ficou básico, né? Então, errado. A 4 diz assim, um solo com pH de 3, um solo ácido, as flores tendem a apresentar uma coloração azul, exatamente. E se as hortênsias forem plantadas em um solo que passou por queimadas recente, a tendência é apresentarem flores azuis, devido à presença de óxidos, como CaO, enfim, esses outros aí. Entre outros que contribuem para a diminuição do pH do solo, não, né? Se você vai ter esses óxidos aqui, né? Você vai ter o quê? Você vai ter um aumento do pH e não uma diminuição do pH. Então você vai ter flores rosas, não flores azuis. Então aqui ficou 1, 2 e 4. Cadê? 1, 2 e 4, letra D. Agora, 27 diz assim: no século XX, os modelos atômicos evoluíram significativamente graças à experiência e descobertas que desafiaram as concepções anteriores sobre a estrutura da matéria. Considere as seguintes afirmações sobre os modelos atômicos de Thomson, Rutherford e Bohr e o modelo mecânico quântico atual. O modelo de Thomson foi proposto com base nos experimentos raios catódicos, isso é verdade, que demonstraram a existência de partículas subatômicas negativas, os elétrons. Este modelo era capaz de explicar fenômenos tais como a corrente elétrica e a formação de íons. Não totalmente, né, mas ele começou, né? Então aqui você tem aquele modelo lá do pudim de passa, daqui é negativo, você tem um bocado de menos aqui, né? Enfim, é isso aqui é verdade. A 2 fala que o experimento de Rutherford, que consiste de lançar partículas alfas controlando a finíssima de ouro, revelou a existência de um núcleo pequeno, denso e positivamente carregado, sugerindo a maior parte do átomo um espaço vazio. Verdade? Você tem aquele lá, né? O modelo lá do Rutherford. Aí você tem até o Rutherford-Bohr, né? Que vai falar do Bohr aqui no próximo. Esse segundo aqui é verdade. O terceiro fala que o modelo de Bohr introduziu o conceito de órbitas eletrônicas discretas, né? Através da quantização do momento angular, explicando alguns aspectos de emissão em linha. É verdade, esse aqui. Tem aquele negócio das camadas, né? Dos quantes que você envia, a emissão de fótons, né? Enfim, isso aqui é verdade. O quarto diz: o experimento de raios catódicos de Thomson demonstram que os raios catódicos eram fluxos de partículas positivas, prótons. Já está errado, né? Levando à conclusão que os átomos continham partículas subatômicas positivas. Não, isso aí estaria contradizendo, né? O que a gente acabou de confirmar aqui na letra não, na primeira afirmativa. E a quinta diz: um elétron em um átomo pode possuir, né, os números quânticos, o número quântico principal, que seria 7, secundário seria 4, número magnético, o quântico magnético tem -1, 0 e 1, e o número quântico de spin teria, né, esse daqui. Então, a gente considera a correta 1, 2 e 3, né? Deixa eu ver se tem 1, 2, 3, letra B.
Beleza, agora vamos para uma questão que é de concentração. Ela vai dizer assim: um químico precisa preparar 500 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico a 0,25 m, né? Basicamente uma concentração molar e um volume. O volume final aqui, no caso, né? Ele está falando aqui, ó, questão de concentração, volume inicial, concentração inicial, volume final, concentração final, né? Então vamos lá, a gente vai colocar aqui, botar logo 0,5 litros e a concentração aqui 0,25, beleza? Tá aqui. E aí ele fala que no estoque do laboratório encontra-se um frasco de HCl concentrado com um título igual a 37% em massa, né? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui, por exemplo, 100 gramas, a gente vai ter aqui 37 gramas, né? Isso aqui vai ser de HCl. E a densidade, né? Ele coloca que a densidade aqui é de 1,19. Como proceder, né? A partir de agora. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai terminar aqui. Qual o volume de HCl concentrado que deve ser utilizado para preparar uma solução desejada, né? Que é essa daqui. Então vamos lá. Dadas essas informações aqui, a gente vai querer descobrir o volume, né? Porque a gente tem o seguinte, que a densidade é igual a massa sobre o volume. Então a gente joga o volume para o outro lado, a massa vai ser 100 gramas, né? Essa massa daqui, 100 gramas, dividido aqui pela densidade, que é 1,19, né? Isso aqui vai dar para a gente aproximadamente 84, beleza? E agora a gente, com isso, consegue descobrir a concentração. Só que a gente vai descobrir aqui a concentração comum, beleza? A gente vai botar 37 dividido... 37 do quê? 37 é a massa de HCl aqui, dividido por 84. Beleza? Então vamos brincar. 37 dividido por 84 vai dar pra gente 0,44, né? Aproximadamente. Tem um bocado de número depois. Ok, gramas. Então, o que é que a gente vai olhar aqui agora, né? A gente descobriu uma concentração comum. E a gente tem a seguinte relação aqui, né? Ó, o HCl aqui ele dá as informações da massa molar. Então, vamos lá, HCl. 1 mol para a gente, né, vai equivaler a 36,45 gramas. Né? Então, se aqui a gente tem 0,44 gramas, quantos mols a gente vai ter? Né? E com isso a gente vai descobrir a concentração molar. Aqui a gente vai fazer o 0,44 dividido por 36,45. Né? E aqui a gente vai ter aproximadamente 0,012. Né? Então a gente vai ter aqui que esse x aqui vai ser igual a 0,012. Né? No caso, aqui vai ser mol, concentração, né? Então, a gente já vai para a fórmula, né? Que é a concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. E aí é só a gente substituir aqui. A gente vai ter aqui sendo 0,12 vezes o volume inicial que a gente quer descobrir. A concentração ele colocou aqui de 0,25, né? Vezes 5, né? 5 não, 0,5. Aqui vai dar 0,125, né? Mas eu vou fazer logo o cálculo direto. Vou botar aqui o volume e botar aqui. Fazer 0,125 dividido por 0,012. Isso aqui vai dar para a gente aproximadamente 10,41, né? Dependendo dos números que você utilizar, né? Se você estender essas casas, etc., aqui você vai encontrar um valor mais próximo, né? Da alternativa que vai ser a letra C. Vamos para 29, que diz assim: em 1986, o Lago de Nils, um lago vulcânico com aproximadamente 200 metros de profundidade, localizado nos Camarões, liberou repentinamente uma grande quantidade de dióxido de carbono, CO2, causando uma morte de aproximadamente 1.600 pessoas e milhares de animais nas áreas circundantes. As águas das profundezas do Nils irromperam em uma erupção límpica para a superfície, liberando toneladas ao chegar à superfície do lago. Com base na solubilidade de gases, analisa as afirmativas seguintes. A solubilidade de um gás em um líquido aumenta com o aumento da pressão sobre o líquido. Né? Por isso, nas profundezas do lago, é possível manter uma alta concentração, exatamente. Né? A concentração tem uma constante de proporcionalidade aqui e o P, né? Acho que é fórmula de Henry, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, isso é realmente verdade, né? Aqui a pressão acima, né? Então essa aqui é verdadeira. Devido à maior solubilidade dos gases em pressões mais elevadas, mergulhadores precisam subir lentamente a superfície após mergulhos em profundidade para evitar que a diminuição rápida de pressão cause a formação de bolhas de gases dissolvidos, né? Dissolvido no sangue. Isso é verdade também, né? Porque ele vai descer e aí, se ele subir direto logo, vai ter essa formação de bolhas, né? Isso aí a gente vê. Acho que vem em química, em física também, isso, né? A solubilidade de gases em líquidos aumenta com o aumento da temperatura. É errado. Né? Quando você aumenta a temperatura, você vai diminuir, né, a solubilidade de gases. Né? Então, tá errado isso aqui. Inclusive, se aumenta a temperatura, você diminui o oxigênio na água, né? Isso não é bacana. Enfim, vamos lá. Tanto a solubilidade de sólidos quanto a de gases em líquidos aumenta com o aumento da pressão e da temperatura. A gente acabou de falar, a questão da temperatura aqui está errada. Então aqui vai ser 1 e 2 apenas, letra D. Vamos para 30, que diz assim: em 2024, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciou a descoberta de 33 tumbas de famílias da era greco-romana, contendo restos de múmias que contribuíram para a compreensão mais profunda de doenças daquela época. A preservação dos corpos dessas múmias foi possível graças ao processo de mumificação, ao qual utilizava compostos inorgânicos
como o carbonato de sódio, o sulfato de sódio, além de outros compostos como o cinnamaldeído e o ácido desidrobiético, né? Biético. Analisa as estruturas moleculares dos compostos orgânicos citados e, com base nas afirmativas a seguir, marque V para verdadeiro e F para as falsas, né? Tá aqui, essa é a questão. Ok, então vamos ver a número 1. Todos os átomos de carbono da molécula possuem hibridização sp2, né? Então a gente vai analisar aqui do cinnamaldeído, né? Então a gente tem aqui que essa aqui seria um sp3, né? Ligação simples. Se a gente tiver uma ligação dupla, né? Aqui a gente vai ter sp2, né? E se a gente tiver, por exemplo, duas duplas, né? Ou uma tripla, a gente vai ter aqui sp. Então nesse caso aqui, ó, dupla, 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 aqui dupla, e aqui a gente tem uma dupla também. Esse aqui tá fazendo dupla, então parece que essa aqui é verdadeira. A 2 diz assim, ambos os compostos, cinnamaldeído e ácido desidroabético, apresentam um grupo funcional aldeído em sua estrutura molecular. Então vamos lá, aldeído é isso aqui, ó. Beleza? E aí você vê isso aqui, né? E aqui você não vê, né? Você não vê isso. Então, nessa segunda aqui, né? Então, a gente pode dizer que essa está errada. A estrutura do ácido desidroabético inclui a presença de um anel aromático e um grupo funcional carboxílico. Então tá aqui já circulado, né? E aqui também circulado o carboxílio. Então essa aqui é verdadeira. A ligação dupla na cadeia lateral do cinnamaldeído entre o carbono vinílico e o carbono adjacente à carbonila, né, permite a ocorrência de uma isomeria cis-trans, né? Então você tem o H aqui, né? Justamente permitindo, né? Já que esse aqui a gente poderia dizer que aqui é A, aqui é B, né? Aqui a gente poderia dizer que é C, aqui a gente poderia dizer que é D. Então, como A é diferente de B e C é diferente de D, nesse caso aqui, né? Então, de fato, aqui a gente poderia ter esse tipo de isomeria. A gente vem, o nome oficial do cinnamaldeído, de acordo com a nomenclatura e o PAC, é 3-fenil, deixa eu botar correto aqui, 3-fenil-prop 2-enal, né? Beleza. Então, em, porque tem ligação dupla, de fato, né? Se fosse an, seria só simples, e in seria tripla. E nesse caso aqui, se a gente for analisar a estrutura, de fato, a gente vai ter isso aqui, porque, deixa eu apagar aqui, né? A gente vai começar a contar os carbonos a partir do grupo funcional, né? Então, a gente tem aqui 1, 2 e aqui o terceiro, né? E aqui a gente já teria o grupamento fenil. Então, por isso que você vai colocar aqui 3-fenil, né? 3-fenil. E aí, no caso, vai seguir com fenil prop, né? Fenil prop, porque você vai ter, você tem cá, né? Match, match, et, 2, prop, né? 3 e boot, 4, né? Então aqui tá certinho, vai utilizar o prop, né? E aqui o 2, enal, né? Tá corretíssimo. Porque quando a gente coloca esse número aqui, né? Tá indicando que tá no segundo carbono, né, a gente vai colocar no menor carbono, na ordem que a gente seguir, quando você tem a formação da ligação, né? Nesse caso, uma ligação dupla. Então, nesse aqui tá tudo certo. Enquanto o ácido desidrobético pode ser nomeado como. Mas você olha essa estrutura aqui, já é uma estrutura muito feia para você dar um nome, né? E aí o que a gente pode analisar aqui? Ele está dizendo 1,6 de metil. O grupo funcional está aqui, né? E aonde é que a gente tem metil? Claro que a gente tem um dimetil aqui. Só que tá os dois no mesmo carbono, né? E tá lá do outro lado. Então, com certeza, esse não vai ser o nome dessa estrutura, né? Primeiro porque está dizendo que um está no carbono 1 e o outro está no carbono 6, né? E eles estão no mesmo carbono. Então, obviamente, o nome dessa estrutura com certeza não vai ser esse, né? Então, a gente tem a correta aqui, a primeira, a terceira e a quarta, né? Então, vamos ver. Primeira correta. Essa aqui, letra B, né? Ok, agora nós vamos para a última questão da prova, beleza? Essa é uma questão que com certeza dava para ter um vídeo só para ela, beleza? E a questão diz assim: o Falcon 9 é um foguete reutilizável desenvolvido pela SpaceX para transporte de carga e tripulação ao espaço. Esta aeronave utiliza uma mistura de querosene refinado RP1 e oxigênio líquido LOX como propelentes. A combustão completa do querosene, aproximada pela fórmula C12H26, pode ser representada pela seguinte equação química desbalanceada. Aí tem a equação das massas molares e suponha que um determinado experimento da SpaceX consuma 100 kg de querosene. Com base nessa informação, balanceie a equação de combustão e faça os cálculos necessários para avaliar as sentenças abaixo. Então essa é uma questão que você tem que fazer com calma, beleza? Então aqui você já pode começar a se bater nesse balanceamento, que é um balanceamento que vai jogar para valores estequiométricos altíssimos, né? Coeficientes, no caso, coeficientes estequiométricos. Então, enfim, né? Qual vai ser a melhor forma que eu acho para a gente lidar com esse tipo de questão, né? Parece simples, né? Logo de cara você olha aqui. Se fosse alguma questão falando só sobre uma combustão simples, né? Pegando um cálculo direto, daria para a gente simplesmente dizer que aqui seria 12 e aqui ficaria tudo desse jeito e a gente calcularia baseado aqui, né? Mas eu acho que, como eu já vi, né, a questão, vi aqui essa parte aqui de baixo, então
aqui vai ser um pouco mais complicado do que isso. Então, eu acho que interessante aqui é utilizar a metodologia algébrica de balanceamento, né? E como é que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui o x, beleza? Aqui tem que fazer bastante organizar. Então, aqui x, o y, o z e o w, beleza? Essa aqui é uma forma exata de fazer. Eu não gosto de fazer ela na maioria dos casos, mas em casos dessa aí, como essa questão aqui, eu prefiro fazer assim que o resultado já sai direto, beleza? Então, a gente vai colocar aqui também x, y, z e w, ok? Eu vou um pouco mais devagar nessa questão, porque tem que fazer cuidar desses cálculos aqui. Aqui a gente vai colocar o carbono, beleza? O oxigênio, vou botar o hidrogênio primeiro, hidrogênio e o oxigênio, beleza. E agora a gente vai trabalhar da seguinte maneira, ó, você está vendo aqui que o carbono, né, ele tem 12 aqui, então a gente vai colocar 12x igual, do outro lado só tem um carbono, então a gente vai colocar igual a Z, beleza? Agora a gente vai partir para o hidrogênio. O hidrogênio a gente vai colocar 26x, beleza? E a gente vai olhar aqui do outro lado, tem hidrogênio aqui no W, né? Então, são dois hidrogênios aqui, né? No caso, do H2O. Então, a gente vai colocar 2W, beleza? E o oxigênio, a gente olha que o oxigênio, ele é o quê? Ele é 2Y, beleza? E aqui a gente vai ter igual a 2Z mais 1W. No caso aqui a gente coloca só o W, beleza? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai definir um número aleatório para alguém que esteja na maioria das fórmulas, né? E aí, olhando, cara, eu tô vendo que o x está na maioria das fórmulas. Então, aqui eu vou colocar que o x vale 1, né? Aqui eu posso escolher qualquer número, eu poderia escolher 2, né, por exemplo, né, mas a gente quer o menor número dos coeficientes, então a gente segue com essa estratégia aqui, beleza? Então aqui eu sei que o z é igual a 12, né? Aqui, dessa forma, z é igual a 12. Aqui eu tenho, né, que como o x vai ser 1, então simplesmente eu vou dividir por 2, né? Então eu tenho que o w é igual a 13, beleza? Então eu vou botar aqui w igual a 13. E agora aqui a gente vai partir para o y, né? Então a gente vai ter que 2y, né, vai ser igual a 2z, o z vale 12, então vai ser aqui 24, mais 13, que vai dar 37, né? Então, y vai ser igual a 37 dividido por 2, dá para fazer direto, vai ser 18,5. É isso, né? É isso. Beleza. Ok. 18,5. Ah, mas o número foi quebrado. Então, eu nem vou colocar esse número aqui, né? Eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar que aqui vai ser igual a 37 e vou dobrar tudo por 2, né? Então, aqui vai ser 2. Aqui vai ficar 24 e aqui vai ficar 26, né? Então, aqui a gente coloca 2, aqui a gente coloca 37, aqui a gente coloca 24 e aqui a gente coloca 13. 13 não, 26, né? 26. Beleza. E aí, se você for fazer, né, por exemplo, aqui a gente vai ter 48 mais 26, né, vai dar 14, sobe 1, aqui a gente vai ter 74, e se a gente fizer 37 por 2, a gente vai ter 74. Se você for olhar os outros aí, você também vai encontrar, né? O mais difícil aqui de bater seria o oxigênio por outros métodos. E esse método é bom, como eu disse, é exato, né? Então vamos para as assertivas agora, né? Ah, meu Deus, vamos lá. A primeira assertiva diz assim: para consumir completamente 100 kg de querosene serão necessários aproximadamente 31.796 mols de oxigênio. Que questão desgraçada. Vamos lá. Ó, você tem aqui essa fórmula, né, do querosene. Então, o que é que você vai fazer aqui, né? Vou até abrir a calculadora aqui se eu precisar, né? Para ficar mais rápido, senão não acaba esse ano esse vídeo. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né? Beleza. O querosene, né? Vou botar aqui o que de querosene. A gente vai ter 12 vezes 12, que vai dar 144, é isso? 144. Mais o 26, né? Que vai dar aqui pra gente 170. Não é isso? Beleza. Então, vamos lá. Agora, a gente tem que isso aqui é 1 mol, né? Só que aqui a gente tem 2. Então, aqui a gente vai ter que multiplicar por 2. Então, aqui vai ser 340 gramas. Beleza? E para que eu descobri isso aqui, né? A gente vai fazer uma relação, né? Eu tenho que 2 mols, né? Eu vou botar aqui querosene. E aqui eu vou colocar a relação com o oxigênio, né? Então, vamos lá. 2 mols de querosene vai me dar quantos mols de oxigênio, né? A gente tem 37 mols de O2 aqui, né, de oxigênio. Beleza. Só que a gente já descobriu a massa aqui do nosso querosene. Então aqui a gente bota 340 gramas. E aqui a gente vai botar um X, né, para descobrir quantos mols vai ser isso. Então X vai ser igual, vamos lá. Na verdade, 340 aqui vai ser 37. Desculpa, me equivoquei aqui. Vai ser igual a 37 mols, que a equivalência está igual. E ele quer consumir 100 vezes 10 elevado a 3 gramas, né? Beleza. Então, aqui sim, a gente vai descobrir a quantidade de mols de oxigênio que vai ser necessário. Então, X aqui vai ser igual a... Beleza, então a gente vai botar 37, né? Vou cortar um zero aqui logo. Beleza?
a gente vai ter isso aqui, ó, 37 mais 1, 2, 3, 4 zeros, dividido por 34. Fazer essa conta aqui na calculadora. 1, 2, 3, 4, dividido por 34. Beleza? Aqui vai dar 10.000 e 10.882 e um bocado de coisa depois. Aí tá errado. Agora vamos para a segunda assertiva, que diz assim: a queima de 100 kg de querosene produzirá 310 kg de dióxido de carbono. Beleza, vamos lá. A gente tem 24 CO2. Beleza? Se a gente fizer aqui a soma do CO2, vamos ver, vai dar 44, né? Então a gente vai ter aqui que o CO2 tem 44 gramas. Né? Um mol de CO2. Só que aqui já por base, né? Como são 24, a gente vai ter que pegar esse 44 e multiplicar por 24. Fazer esse cálculo aqui. Aqui a gente vai ter, né, 1.056 gramas, né? 1.056 gramas. O cálculo que a gente tinha feito aqui do querosene, né, foi de 340 gramas. Então a gente tem aqui querosene e CO2. Beleza? Então, 340 gramas vai dar pra gente isso aqui de CO2, beleza? Então vamos lá. Vai dar isso aqui de CO2. Então aqui basicamente a gente vai fazer uma regra de 3, né? Bem de boa. Então aqui, 10 elevado. Bota aqui os dois zeros, vezes 10 elevado a 3, dividido aqui, corta. Então basicamente o mesmo cálculo que a gente fez ali, né? Vai ser x igual, vou botar aqui logo, 1, 2, 3, 4. Isso aqui tudo dividido por 34. E eu vou fazer esse cálculo aqui na calculadora, beleza? Então vamos lá. Então é isso aí. Dá aqui 310 e 588, se a gente botar aqui, né, em quilos, que aqui está em gramas, né, vai ser exatamente, que ele diz que é aproximadamente esse valor aqui, né, então tá correto esse aqui. Aí a terceira diz assim, o número de vapor de água produzido será maior que o número de mols de dióxido de carbono. Dá para ver que sim, né, já que aqui de água aqui a gente tem 26, né, enquanto de CO2 a gente tem só 24 mols, né. Então essa aqui também é verdadeira. E aí a gente tem essa última aqui, né, a combustão de 100 quilos de querosene requer menos de 400 quilos de oxigênio. Beleza, então vamos lá. Como a gente já calculou aqui, vai ser mais uma vez uma relação de querosene oxigênio. Beleza? Então a gente já tem aqui 340 gramas de querosene para quanto de oxigênio? Bora ver aqui. São duas moléculas de oxigênio, são 32, beleza? Vezes 37. Vou botar aqui na calculadora. 32 vezes 37 vai dar pra gente aqui 1.184. Beleza? Então, 1.184 gramas. Aí ele falou aqui para mim que, vou botar aqui logo 10 vezes 10 elevado a 3, né? E corta esse zero aqui. E aqui a gente vai botar x. Então, vamos fazer esse cálculo, né? Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, dividido por 34. Vou invocar a calculadora mais uma vez. Isso aqui vai dar pra gente 348,235 gramas, né? Aí aqui daria pra gente, por exemplo, deslocar a vírgula, transformar em quilo e com certeza aqui o resultado é menor, né? Vai ficar 348 quilos aproximadamente. Então a correta aqui, no caso, vai ser A2, A3 e A4, né? Vamos ver. 2, 3 e 4, letra A. Então foi esse vídeo, muito obrigado e até a próxima.